vai ver, os meninos até os 15 anos, eles são ligados nos jogos. Muito mais que as meninas. Jogando bola. Ou jogando bola. As jogando bola estão é bem. aqui pensando. Ai, já viu aquele filme lá do Shrek? Encantado e eu, Encantado e eu. A menina já tá escrevendo a cartinha do Shrek, né? Que ela tem a princesa lá, a Fiona. E ela escrevia no caderno dela assim, Encantado, que era o príncipe encantado, e colocava Encantado e eu dentro do coração. A menina tá assim, né? Voltada pro romance, pra poesia. E o menino quer jogar, quer futebol. Depois, lá pros 16, 15 anos, ele já começa a entrar nessa fase também. Então é diferente. Aí o moleque vira jogador de futebol, continua nessa fase. Tem uns moleques de 50 anos que ainda estão nessa fase, né? Que não amadureceram muito. É muito comum você ver homens Cadê adultos... meu pai? Homens adultos e, lógico assim, não é uma questão, eu falo que tem homens adultos que jogam videogame, não tem problema nenhum, desde que ele seja responsável com a família, que ele cuide do lado profissional, porque é um hobby. E se ele jogar, for profissional, né? De videogame? Exatamente. Agora, imagina, um homem de 50 anos, que ainda não amadureceu, que fica só ali, aí ele ficou um adultescente. Tem até um termo hoje na psicologia. Adulto o quê? Adultescente, que é Cotado Caligares, que é um psicanalista, ele falou sobre isso, que é o homem que não conseguiu amadurecer, ficou na adolescência. Adultescente. Que nome, hein? Eu queria saber se a CLT pode ajudar os nossos adolescentes. Qual que é? Esse Carteira de trabalho. Carteira de trabalho pode ir? Ajudar os adolescentes. Claro! Ué? O menor aprendiz tá aí pra isso, né? Não, mas tipo, a gente assim... Como assim se fala? Tipo, eu com 13, ele com 13 e ela com 11? É 11. Vamos pensar dos 16 pra frente. Não, mas aí Né? já pode trabalhar. Já pode trabalhar. A gente ainda não. Com 13 anos você não precisa trabalhar fora, mas você pode ajudar dentro de casa com tarefas domésticas. Ganhando um salário mínimo. Você pode pensar assim, ó, a família é um time, né, uma equipe, então a gente pode se ajudar mutuamente. E eu falo muito pros adolescentes que eu atendo. Quem ajuda os pais dentro de casa, quem é responsável por tarefas domésticas vai ser um brilhante aluno, um excelente aluno. Porque se ele é responsável em casa, com as coisas de casa, com certeza isso vai reverberar na escola. E ele vai também ser um ótimo aluno. E futuramente um excelente profissional. Porque ele aprendeu os princípios básicos, né? As regras, a reciprocidade, o ajudar, o fazer, a responsabilidade. Olha, eu tenho que ir embora, gente, porque hoje eu tenho que lavar a louça do almoço pra minha mãe. Aí não, né? Eu tenho que ir embora porque eu tenho que catar os lixos todos da casa, do banheiro e jogar fora. Isso é muito legal. Isso é muito interessante. Você tá numa festa assim, mó resenha. Aí, vou ter que ir embora pra levar o cachorro pra... Obviamente que, lógico que você vai numa festa, não vai ser a hora da sua tarefa doméstica. Talvez seja mais pela manhã, né? Na hora que você tem um tempinho ali na sua rotina. Mas, independente disso, o importante é o adolescente entender que ele precisa também participar, né? Do cuidado da casa. Cuidar do quarto dele, pelo menos, né? Do guarda-roupa, né? Separar as roupas sujas das limpas, organização. Isso, lá na frente, isso vai ser muito importante pro seu lado profissional. Você acredita nisso? Vai ser muito importante pra você numa empresa. Sabe o que tá acontecendo hoje, gente, com os jovens? Não estão contratando jovens mais. Não? As empresas, as multinacionais estão contratando gente de 40 anos, 35 anos pra cima. Por que será que esse fenômeno tá acontecendo, né? Porque adolescente não tá colocando currículo. Porque currículo tem. Só que, o que acontece? O jovem chega com 18 anos na empresa, ele não quer carregar uma caixa pesada. Ai, caramba. Ele não quer fazer nada assim que gere muito esforço. Ele já quer sair do ensino médio ganhando 10 mil reais. Aí a vida é fácil. Aí a vida é fácil. Ou eles querem ser só tiktokers, né? Que aí consegue realmente ter esse poder aquisitivo mais rápido. Mas o que acontece? Com 18 anos já sai assim, não, eu quero ganhar muito e eu não vou fazer isso não. Hoje tá acontecendo muito isso com os jovens. E aí o que acontece? Não tá tendo maturidade para ficar no emprego. Ficam pedindo para sair ou são mandados embora. Por quê? Porque qualquer coisinha que fala, se o chefe fala um pouquinho assim, ó, não gostei desse projeto que você fez não. Eu vou contar pra minha mãe.
Mais ou menos isso, tá? De forma bem simbólica. Ai, não gostei do jeito que falou comigo. Ai. Foi muito grosso. Não tá tendo, hoje não tá tendo mais essa força pra encarar os desafios e pra lidar com as adversidades, com as dificuldades que o mundo lá fora tem e que o mundo corporativo principalmente tem. O que é esse mundo corporativo? Das empresas, das indústrias, né? Que é a pontualidade, que é você fazer aquilo que tem que ser feito, a responsabilidade. Então, tem muitos jovens que hoje estão tendo dificuldade de serem empregados por conta disso, pela imaturidade. E de onde que vem esse problema, gente? Pensa aí. Preguiça. Também, mas vem de dentro de casa. Porque às vezes os pais... Vem do menino mimado. Eu vou fazer dia todinho, amor, tu curte fazer, sabe assim? Me tá com 25 anos. Catar o... Qual é o nome daquele negócio lá que mexe? Nesquik. Não? Não. Pra você não precisar mexer com a colher. Nossa, eu esqueci Eu o sei nome o que é disso. uma maquininha, né? Você aperta Que faz assim, cappuccino, faz né? roda. Então olha pra você ver, tem muitas mães e pais que estão deixando seus filhos bebês eternos. Uma vez eu atendi um rapaz que ele não queria trabalhar, sabe por quê? Que ele ia ter que mudar de cidade. Porque no quarto dele tinha ar-condicionado, a mãe dele fazia a comida dele, passava a roupa dele, era tudo perfeito na casa dele. Ele falou, eu acho que eu não vou dar conta de ir lá. E no outro Vai ele ter um emprego. No outro ele ia ter que morar no alojamento. Mas a gente tem que preparar os filhos pra quê? Pra eles emanciparem, pra eles terem autonomia, pra eles crescerem. O filho é como uma flecha. A flecha é o quê? Eu pego a flecha na mão do guerreiro e solto para um alvo. Então, se a mãe e o pai não têm essa percepção, ele vai pegar o filho e vai deixar o filho dentro da bolha. E aí, infelizmente, o filho vai depender do pai e da mãe pro resto da vida. Olha que coisa difícil. Voltando ao assunto do celular, o que você achou da nova regra que colocaram da proibição do uso do celular dentro da escola? A regra, ela foi necessária porque toda regra existe, toda lei existe para nos proteger. Então, olha, a lei de trânsito tá aí. Se a gente não tivesse a lei de trânsito, todo mundo ia ser um caos. Todo mundo ia bater um no outro, ia ser um caos. A lei, ela existe porque existe o desejo de fazer algo que pode ser prejudicial. Por isso que existe a lei para nos proteger. Por que então foi necessário fazer essa regra, foi necessário ter essa regra nas escolas? Porque estava tendo prejuízo. Os professores começaram a perceber que os alunos, eles não tinham limites, eles não estavam respeitando as regras. O professor está dando aula, o aluno está aqui no celular, né? Quem está tendo prejuízo? O próprio aluno. Então a escola teve que interferir. E até o Estado agora, né? Teve que interferir nisso para o quê? Para criar essa lei, para que vocês não caiam nessa cilada de ficar ali, né, o tempo todo no celular e irão ter vários prejuízos. Então a regra, a lei, ela é importante para nos proteger. Então eu concordo com essa regra. Por quê? Porque infelizmente perdeu o controle, os limites. Infelizmente, se tivesse aquela questão de equilíbrio, né, mas isso não aconteceu. Então a coisa excedeu. Precisou dessa lei, então, para fazer essa intervenção, para proteger os jovens e as crianças, né, dos possíveis transtornos que podem vir, das consequências na memória, na concentração, no aprendizado, nas interações sociais. E que tipo de jeito que você acha que podia atrapalhar a gente? Mexer no... Tipo, poder não ter o celular na escola? Então, você tem ali o celular, e o celular te conecta com o quê? Internet. E a internet conecta com o quê? Rede social. Então você tá lá com o professor. Ai, caiu um avião no centro de São Paulo. O que é mais estimulante? O professor tá falando a lei do Avogadro lá em química? O que é isso? Ou é uma matéria de química. Eu lembrei agora. Mas assim, o que é mais interessante? Você tá ali, às vezes, assistindo uma aula, ou você vê as fofoquinhas que tá rolando no TikTok, no Instagram? Pogba, novo contratado do Corinthians. Uma questão de esporte, se você é algo que você gosta muito. Então é uma competição muito difícil, né? Olha, o professor não tem a tela na testa que sai essa luz e que te estimula o tempo todo.
Então, se você tá ali com o celular do lado e o professor, é uma competição meio que desigual. Confere? A lousa ali, né, com o celular é meio que desigual. Mas é importante ainda a gente utilizar a lousa, é importante a gente ainda ter esse contato com a escola da criatividade, de você ter que ler, escrever. Você sabia que a escrita, a gente está perdendo um pouco disso? O fato de escrever? É uma habilidade tão importante. É porque agora Porque a gente só digita, aí o corretor corrige se estiver errado. Só que a nossa motricidade fina, né? O escrever faz parte da nossa motricidade fina. Ela também ela fortalece áreas do nosso cérebro que precisam ser estimuladas, a cognição, a memória, a criatividade. Então é importante a gente entender que o celular ali, ele pode ser um estímulo que pode ser prejudicial na hora da concentração, na hora do aprendizado.